Então, o assunto dessa primeira aula é a neuropatologia da síndrome de hipertensão intracraniana. Então, para que a gente possa entender a síndrome de hipertensão intracraniana, nós vamos ver alguns aspectos da anatomia da caixa craniana e do conteúdo intracraniano. Em primeiro lugar, a caixa craniana é rígida e inelástica. Isso acontece após as suturas dos ossos cranianos, portanto, não há possibilidade de expansão da caixa craniana pela própria rigidez óssea. Em segundo lugar, a caixa craniana está preenchida pelo encéfalo, pelo sangue contido nos vasos sanguíneos e pelo líquor contido no espaço subaracnoide e nas cavidades ventriculares. Portanto, toda vez que tem uma lesão, portanto, um processo patológico que cresça no interior do crânio, que ocupa espaço, que ocupa volume intracraniano, vai criar uma consequência de hiperpressão dentro do crânio, assim de hipertensão intracraniana, justamente porque a caixa craniana é rígida, ela não se expande, e pelo fato do interior do crânio já estar preenchido por essas estruturas já mencionadas. Então, essa lesão expansiva, que ocupa espaço, que ocupa volume no interior do crânio, ela vai então criar essa situação de hiperpressão. No entanto, durante um período inicial de tempo, pode haver uma compensação espacial, ou seja, os efeitos da hipertensão intracraniana serão minimizados por essa chamada compensação espacial. Como o nome está dizendo, o aumento volumétrico dessa lesão expansiva que causa a hipertensão intracraniana será compensado por uma redução do compartimento vascular e licórico. Então haverá uma vasoconstrição e uma redução do compartimento licórico, tanto ao nível do espaço subaracnoide e intraventricular, que permite, então, uma certa acomodação, é claro, durante apenas um curto espaço de tempo, frente ao aumento dessa lesão que expande no interior do crânio. A compensação espacial está sendo demonstrada nesse gráfico, retirado do livro do Greenfield na sua edição de 2002. Então, aqui na abscissa a gente percebe unidade de volume, que representa então lesão expansiva intracraniana, e na ordenada a pressão intracraniana medida em milímetros de mercúrio. Então a gente percebe que na fase inicial, em que a lesão que ocupa espaço está se expandindo, ela não é acompanhada de aumento da pressão intracraniana. Então, nessa fase inicial, ocorre a compensação espacial, ou seja, uma vasoconstrição e um colabamento ventricular e do espaço subaracnoide, que então permite uma certa compensação frente a essa lesão que ocupa espaço no interior do crânio. Mas a partir de um certo volume, aqui representado, pequenos aumentos de volume da lesão que cresce no interior do crânio são acompanhados então de aumentos graduais progressivos da pressão intracraniana. Então, a partir desse ponto, a compensação espacial não mais atua, levando então ao aparecimento da hipertensão intracraniana. Então, em relação à síndrome de hipertensão intracraniana, nós temos que ver, em primeiro lugar, as causas e depois nós vamos ver as alterações morfológicas do encéfalo, que ocorrem em consequência desse aumento da pressão intracraniana. E essas alterações morfológicas vão se traduzir especialmente nas hérnias cerebrais, que são as alterações morfológicas mais importantes, seja do ponto de vista clínico ou seja do ponto de vista neuropatológico. Quais seriam então as causas da síndrome de hipertensão intracraniana? A primeira causa é uma lesão expansiva localizada, ou seja, uma hemorragia extradural, subdural ou hemorragia cerebral, um tumor cerebral ou um tumor meníngeo, uma metástase, um abscesso, enfim, qualquer lesão que cresça no interior do crânio, que cresça num determinado espaço, daí o nome de localizada. Ou então o edema cerebral, quer dizer, o aumento do conteúdo de água no tecido nervoso encefálico, ou então o aumento do volume e pressão licóricos nos ventrículos, que é a hidrocefalia. São as causas mais importantes da hipertensão intracraniana. Então vamos, em primeiro lugar, descrever alguma coisa do edema cerebral.
Então, o edema cerebral tem vários tipos, mas os dois mais importantes estão aqui representados: o edema vasogênico e o edema celular. E eles possuem mecanismos patogenéticos distintos. O edema vasogênico, representado aqui em verde, ele parte de uma lesão da barreira hematoencefálica. E a barreira hematoencefálica reside no endotélio capilar cerebral. Essa lesão endotelial, uma vez ocorrida, leva ao aumento da permeabilidade capilar, então passagem de plasma para o tecido nervoso, caracterizando o edema vasogênico. Já o edema celular, o mecanismo é bem diferente. Ele se inicia com uma redução da oferta de O2 ao encéfalo. Essa redução do O2 se traduz em redução do ATP, através da diminuição da oxidação fosforilativa, forma menos ATP pela menor oferta de oxigênio. Com isso, o sistema enzimático chamado ATPase sódio-potássio dependente, que é responsável pelo transporte ativo de íons, ele fica menos eficiente e, com isso, há um distúrbio no transporte de íons pelo endotélio capilar, levando ao acúmulo de sódio dentro das células do tecido nervoso, particularmente no astrócito. Por um efeito osmótico, ocorre passagem de água para dentro das células, levando então a tumefação celular, daí o nome de edema celular, porque o acúmulo de líquido se faz no interior das células, no citoplasma das células, particularmente o astrócito. Além desses dois mecanismos, cada um explicando um determinado tipo de edema, existe também essa possibilidade. Nos pés vasculares dos astrócitos, aqui representado em azul, existem proteínas transportadoras de água, chamada aquaporina. Então, em determinadas situações clínicas, em alguns tumores malignos do cérebro, por exemplo, o glioblastoma, ocorre aumento da expressão da aquaporina. Com isso, ocorre um aumento do transporte de água para dentro do tecido nervoso, que pode então auxiliar na formação tanto do edema vasogênico quanto do edema celular. Esse quadro mostra um estudo comparativo dos dois principais tipos de edema cerebral, o vasogênico e o celular, em vários aspectos. Primeiro, quanto a patogênios, ou seja, o mecanismo de formação. No vasogênico é uma quebra da barreira. No celular é uma redução da enzima ATPase sódio-potássio dependente. Quer dizer, para ela funcionar, ela precisa da presença desses íons, sódio e potássio. Então, uma disfunção dessa enzima. Quanto à ultraestrutura, ou seja, aquilo que a gente vê no microscópio eletrônico, no edema vasogênico há um aumento dos espaços extracelulares da substância branca. O acúmulo de líquido se faz aí. Já no edema celular, é uma tumefação das células do tecido nervoso, particularmente o astrócito. Quanto ao líquido do edema, no vasogênico é um filtrado plasmático. No celular, é um acúmulo de água e sódio. Já a topografia, no vasogênico, ele é um edema perifocal, ou seja, ao redor, em torno da lesão expansiva e mais na substância branca. No edema celular, o acúmulo de líquido é mais na substância cinzenta. E quanto ao significado clínico, no vasogênico é o tipo mais frequente, enquanto que no edema celular ele é encontrado mais em situações de hipóxia e isquemia. Essa imagem mostra, então, resume aquilo que a gente acabou de falar. Aqui está um capilar cerebral com endotélio, que é a sede da barreira hematoencefálica, e envolvendo esse capilar tem essas células coroadas em marrom, que são os astrócitos. E os prolongamentos astrócitos aparecem aí, esses prolongamentos que se orientam em vários sentidos, e aquele prolongamento que se dirige na parede do capilar é o chamado pé vascular do astrócito. Ele se fixa na parede capilar. Então mostra a relação íntima entre o capilar cerebral e o astrócito. Essa imagem mostra a microscopia eletrônica, um desenho esquemático de uma imagem ultraestrutural, ou seja, obtida na microscopia eletrônica de um capilar cerebral com seu endotélio, a lâmina basal e envolvendo a parede capilar cerebral o prolongamento do astrócito, que é o pé vascular. Portanto, ele tem uma relação íntima com a parede capilar. E a imagem de baixo mostra uma situação de edema celular. O que acontece? O líquido de edema penetrou através dos pés vasculares dos astrócitos, do sangue ele passou para o pé vascular do astrócito, levando então uma expansão, uma distensão do pé vascular do astrócito. Isso às vezes é de tal ordem que chega até a comprimir o capilar, como está sendo mostrado aí. Na substância branca,
o edema é um pouquinho diferente, já que o espaço extracelular é maior na substância branca, então o acúmulo do líquido de edema é maior no espaço extracelular. Essa imagem mostra várias fibras nervosas mielínicas e vocês veem que elas estão mais separadas umas das outras pelo acúmulo do líquido de edema. Então essa dissociação das fibras nervosas da substância branca pelo líquido de edema caracteriza o edema vasogênico. Ele é extracelular, mais na substância branca, ele então se acumula particularmente entre as fibras nervosas mielínicas. Esses espaços claros que aparecem aí são o resultado do acúmulo do líquido de edema. Independentemente de ser um edema vasogênico ou celular, o quadro macroscópico é o mesmo. Aqui em cima, um cérebro normal para comparação, visto pela sua superfície externa, os giros estão arredondados, o contorno arredondado usual e os sulcos bem evidentes. Já aqui embaixo, um cérebro edemaciado, portanto, um edema cerebral. Então, o encéfalo se expande, isso leva a um achatamento dos giros, os giros estão alargados, achatados, e os sulcos, consequentemente, estreitados. Uma vista com mais detalhe do edema cerebral, o achatamento dos giros e os sulcos estão bem estreitados, superficializados. Quando secciona o cérebro no edema cerebral, a imagem também é bastante evidente. Aqui em cima, o cérebro normal para comparação, os giros de contorno arredondado, os ventrículos de tamanho, volume habitual, né? E já aqui embaixo, um cérebro edemaciado. Além do achatamento dos giros, existe o colabamento ventricular. Os ventrículos estão reduzidos quase que a uma fenda. Então o encéfalo se expande às custas de uma redução do espaço subaracnoide aqui em cima e uma redução das cavidades ventriculares. Um detalhe da imagem anterior para mostrar o achatamento dos giros e o colabamento ventricular. Na tomografia computadorizada, o edema cerebral também é bastante perceptível. Esse aumento dá uma hipodensidade difusa do encéfalo e o terceiro ventrículo aqui, no caso, reduzido a uma fenda. Essa é a imagem habitual do edema cerebral difuso visualizado à tomografia computadorizada. O edema pode também ser localizado, tinha uma lesão nesse hemisfério cerebral esquerdo, então houve uma tumefação cerebral localizada nesse hemisfério cerebral acometido e um desvio das estruturas da linha média para o lado oposto. E na tomografia computadorizada a gente percebe aqui essa hipodensidade mais localizada no hemisfério cerebral esquerdo, traduzindo um edema cerebral mais localizado, e o desvio das estruturas da linha média para o lado oposto. Bom, então, dando seguimento ao que a gente tinha proposto, vamos ver as modificações morfológicas do encéfalo na síndrome de hipertensão intracraniana. Dentre as modificações morfológicas, as mais importantes são as hérnias cerebrais. O que é uma hérnia cerebral? Como toda hérnia em qualquer parte do corpo, uma hérnia significa o deslocamento de uma parte de um órgão de um lugar para outro. De modo geral, de um lugar de maior pressão para um de menor pressão, através de orifícios anatômicos normalmente preexistentes ou então artificialmente criados. As hérnias cerebrais podem ser externas ou internas. Essa imagem mostra uma hérnia cerebral externa, que é menos importante que as hérnias cerebrais internas. No caso aqui, esse paciente tinha um tumor cerebral no hemisfério cerebral esquerdo, a gente vê que os giros estão mais achatados desse lado comparado com o lado oposto. Foi feita uma craniotomia descompressiva e o tecido nervoso cerebral passou do lado de maior pressão para o lado de menor pressão, portanto a massa encefálica extravasou, herniou para fora do crânio. Portanto, é uma hérnia cerebral externa. Isso pode acontecer também em situações de trauma crânioencefálico, em que há aumento de volume encefálico por edema ou tumefação cerebral congestiva. Então pode haver herniação de massa encefálica através do defeito ósseo, uma fratura do crânio extensa, e massa encefálica pode também extravasar para fora do crânio. Mas as mais importantes são as hérnias cerebrais internas, que tem vários tipos, de acordo com a sede da lesão expansiva.
Nos casos de lesão expansiva supratentorial, ou seja, localizados acima da tenda do cerebelo, existem dois tipos principais de hérnias cerebrais: a chamada subfalciana ou do giro do cíngulo e a chamada hérnia tentorial do uncus ou parahipocampal. E quando tem uma lesão expansiva infratentorial, portanto, abaixo da tenda do cerebelo ou na fossa posterior do crânio, forma então a chamada hérnia foraminal ou tonsilar. A primeira hérnia então que a gente vai descrever é a hérnia subfalciana ou do giro do cíngulo. Então, para a gente entender como se formam as hérnias cerebrais internas, nós temos que ver que a caixa craniana ela é compartimentalizada pelos septos da dura mater. Um deles é aqui, a foice cerebral, que se insinua na fissura interhemisférica e divide, portanto, o compartimento em dois lados, o direito e o esquerdo, pela foice cerebral. Mas a foice cerebral ela deixa uma pequena abertura debaixo dela, entre a borda inferior da foice e o corpo caloso, onde pode então se herniar tecido nervoso, no caso o giro do cíngulo. Ele pode se herniar de um lado de maior pressão para o de menor pressão, através dessa pequena abertura que fica debaixo da foice cerebral. O segundo grande compartimento dural é a tenda do cerebelo, aqui representada parcialmente. A tenda do cerebelo divide o compartimento intracraniano nos compartimentos supratentorial, para cima da tenda do cerebelo, e infratentorial, para baixo da tenda do cerebelo. Essa imagem ilustra a hérnia do giro do cíngulo. O giro do cíngulo passou de um lado para o outro, entre a borda inferior da foice cerebral e o corpo caloso. Passou de um lado de maior pressão, esse hemisfério está edemaciado, para o lado de menor pressão. Uma complicação que pode acontecer na hérnia do giro do cíngulo, pouco frequente, é a compressão das artérias pericalosas pela foice cerebral. A gente percebe aqui que a foice cerebral fez um sulco no giro do cíngulo, pode haver então uma compressão das artérias pericalosas aí situadas. Isso resulta, nesses casos de compressão acentuada, em necrose hemorrágica do córtex parassagital do cérebro, como a gente vê nessa imagem aqui. Clinicamente, o paciente pode ter fraqueza muscular se a área acometida for no lobo frontal, ou alterações sensitivas se for mais posterior no lobo parietal.